dentro de mim nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração, dar um coração igual ao teu, meu mestre, dar um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. E todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração,
Queridos irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio podermos nos reunir como Igreja de Jesus para juntos adorarmos o nosso Deus. Nosso desejo é que este seja um tempo especial na presença dEle, onde sejamos tocados pela Sua Palavra e onde possamos alcançar o seu desejo para a nossa vida. Nós vamos meditar em Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 13, sobre as ciladas do dia mau. Mas antes, vamos orar, dedicando este tempo a Deus e pedindo a direção do seu Santo Espírito para tudo o que vamos fazer e compartilhar. Feche os teus olhos onde você está, vamos falar com o nosso Deus. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio desta reunião, ainda que virtual, para a tua adoração, para te cultuar. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de tocar em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa razão e nas nossas emoções, conduzindo-nos, ó Deus, ao centro da tua vontade. Vem reinar em cada um de nós. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Desde já, gratos por tudo que o Senhor vai fazer. Amém. Meus irmãos, que alegria podermos nos reunir, mesmo que remotamente, virtualmente, nos reunirmos em torno da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia para lermos em Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 13, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Meus irmãos, nós vivemos tempos estranhos, tempos em que o nosso cotidiano é afetado. Meu pai foi combatente na Segunda Guerra Mundial e minha mãe ainda é viva, e eu tive a oportunidade de conhecer diversos irmãos que viveram este período e que contam que precisavam pegar filas por causa do racionamento de farinha, pão, leite, açúcar. Eles tiveram o seu tempo, o seu cotidiano afetado por aquele momento. Essa experiência tão concreta fez com que minha mãe, até hoje, raspe o fundo da panela, o copo de requeijão, o copo de geleia, para não desperdiçar absolutamente nada. E ela diz, inclusive, que jogar fora é até pecado. Mas mesmo dessa geração que viveu tão concretamente essas dificuldades, emergiu a geração dos baby boomers e todas as suas sucessões, X, Y, Z, gerações que vivem em busca da satisfação dos seus sonhos e dos seus projetos, mas que têm dificuldades de experimentar e de elaborar, de curtir a frustração. O Museu do Holocausto, Auschwitz, os caçadores de nazistas, representam a luta contra o ódio, a intolerância, o racismo daquela ocasião e hoje contra a discriminação e bullying. Afirmam que a humanidade não está curada. Se não estiver atenta, pode repetir os erros em proporções ainda maiores. Meus irmãos, parece que eventos trágicos são capazes de mudar algumas pessoas, mas não são capazes de mudar todas as pessoas. Nesse momento, há uma ideia disseminada de que esta pandemia, e dessa pandemia surgirá uma nova humanidade, num novo normal. A Madonna, recentemente, de dentro da sua banheira, cheia de leite, disse que ficou impressionada de como esse vírus fez todos iguais. Eu quero dizer aos irmãos que a pandemia não vai redimir a humanidade, não vai libertá-la do egoísmo e de outros males. Só quem tem o poder de transformar a pessoa e libertá-lo de si mesmo e de seus pecados é Jesus. Os pastores não têm tanto otimismo
e vem se perguntando: será que os crentes vão surtar e se divorciar como os outros? Será que a fé dos crentes vai suportar a aflição? Será que os crentes permanecerão fiéis? Será que os crentes voltarão depois da pandemia? E se perguntam: será que eu estou ministrando em vão? Eu quero crer, quero afirmar que quem mantém um contato íntimo e pessoal com Jesus vai querer contato íntimo e pessoal com seus irmãos. Mas ideias erradas nos levam a conclusões erradas também. E é uma armadilha enfrentar esse tempo com as ideias erradas. Algumas armadilhas desse tempo de pandemia nós devemos fugir cuidadosamente. Paulo chama um tempo como esse que nós estamos vivendo de dia mau, tempo marcado por aflição. Eu quero falar então sobre 3 armadilhas que o dia mau, que o tempo da aflição pode trazer para a nossa vida. O primeiro delas é esquecer exatamente que há um dia mau. Veja que Paulo diz aí: para que vocês possam resistir no dia mau. O apóstolo Paulo afirma 3 vezes na carta de que está preso. E creio que é exatamente essa experiência que ele está vivendo que faz com que ele compreenda a existência do dia mau, que ele tenha essa percepção de que o dia mau é cheio de provações, cheio de tribulações, e a prisão e os seus sofrimentos marcam exatamente isso. Pense concretamente: Paulo confinado a um espaço minúsculo, sem liberdade de locomoção, um missionário, evangelista itinerante como Paulo, deveria enfrentar um sofrimento terrível. E ele relata uma série de sofrimentos seus quando escreve aos Filipenses, aos Coríntios, na sua segunda carta, falando sobre prisões, açoites, poucos anos antes de escrever essa carta. O dia mau de Paulo pode ser também por causa dos sofrimentos emocionais que ele vem vivenciando, sentimentos de frustração, de ansiedade, por conta de não poder seguir com os seus planos, de realizar a sua tarefa, de chegar a evangelizar até a Espanha, como ele relata anos antes, quando escreve sua carta aos Romanos. Quando estudamos a personalidade do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele pode se parecer com o capitão Nascimento. Missão dada é missão cumprida. Paulo era um touro que arrastava tudo e todos consigo para cumprir as suas tarefas, e isso é uma característica que ele trazia desde que era conhecido apenas como Saulo de Tarso. O dia mau na vida de Paulo pode ser por conta dos sofrimentos ministeriais e espirituais, influência espiritual nas circunstâncias que envolvem a vida daquele que serve a Deus e querem impedi-lo de servir ou de cumprir o seu ministério. Paulo então diz que há opressão espiritual para além daquilo que nos é capaz de ver. Paulo poderia odiar os guardas que o prendiam às correntes na prisão. Paulo poderia guardar rancor daquelas pessoas que eventualmente poderiam lhe tratar mal na sua estadia ali. Ele poderia enxergar apenas as ações daqueles que decretaram a sua prisão. Mas Paulo entende que há forças espirituais agindo por trás e através dessas pessoas, e que estas pessoas são alvo do seu evangelho e do seu ministério. Paulo não teve, então, o seu ministério limitado nem pelo sofrimento físico, não foi dominado por sentimentos ruins, e nem permitiu que sua visão espiritual fosse turvada pelas circunstâncias que o rodeavam. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que evangelizou toda a guarda do palácio do governo enquanto estava preso ali, período que provavelmente escreveu esta carta também. Sabedoria popular diz que há algumas coisas certas na vida de qualquer pessoa que nasça. O sofrimento e a morte são 2 deles. Alcançam ricos e pobres, negros e brancos, feios e bonitos, de direita e de esquerda. Por isso, o ser humano busca evitar o sofrimento. O problema é que essa busca por evitar o sofrimento só lhe causa mais sofrimento, porque o sofrimento é inevitável. Por isso Paulo não transmite a ideia de escapar do dia mau, como se pudéssemos
anulá-lo em nossa existência, mas de resistir no dia mau. O dia mau virá e nos envolverá, mas Paulo afirma que seremos capazes de resistir aos seus efeitos, de permanecer firmes enquanto atravessamos o seu tempo. Ainda que seja explicável, já que tudo que é demais é ruim, inclusive a convivência, não é justificável o estresse causado pela pandemia seja descarregado através da violência, da agressão entre cônjuges ou dentro da família, de pais e filhos e vice-versa, ou até o fim do casamento. O medo da própria morte, da morte de um ente querido ou de um amigo próximo, é uma sombra que nos ronda e os noticiários não deixam esquecer e muito menos negligenciar. Os sonhos frustrados, a falta de preparo para o Enem e a possibilidade de entrar num bom curso pode ser sonhos empurrados lá para frente, como o sonho do casamento, marcado, pago e desmarcado para não se sabe quando. O medo do desemprego e de todas as suas consequências, a queda no padrão de vida, a baixa autoestima, as contas atrasadas, as perdas concretas e existenciais são uma realidade que nos assombra. São perdas. Paulo afirma que talvez seja inevitável você ser alcançado por estas experiências ruins, mas ele também afirma que você pode resistir a este dia mau e aos seus efeitos nocivos. Portanto, se o dia mau é marcado por provações, por tribulações, sofrimentos físicos, emocionais ou espirituais, há como resistir e permanecer firme e não ser vencido pelos seus efeitos. Creio que a primeira maneira de enfrentarmos o dia mau é exatamente não se esquecer que ele existe, não ser pego de surpresa por ele. Lembro-me daquele homem descrito por Jesus, após ter obtido muito sucesso na vida, disse a si mesmo: come, bebe, descansa, alegre-se, pois o que você tem dá para muitos anos à frente. Jesus advertiu que ele seria pego de surpresa pela inevitabilidade da morte e da prestação de contas a Deus sobre o que ele fez com a própria vida. Ele desconsiderou que esta hora difícil chegaria, vivia como se ela não existisse, vivia como se não tivesse de que enfrentá-la, esqueceu-se que há um dia mau. Jesus chamou esta atitude de loucura. Há diversas outras passagens que Jesus adverte a estarmos preparados e não sermos pegos de surpresa pelos eventos que fatalmente nos alcançarão, inclusive a sua volta. Primeira lição para enfrentar o dia mau: não esquecer que ele existe. Mas a situação pode piorar, porque a segunda lição que não podemos esquecer é que há um ser mau. Veja que Paulo diz aí que para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo afirma que há um ser mau que age em nossa realidade. Ele o chama de diabo. Segundo Paulo, esse ser e seus exércitos têm uma estratégia, a cilada, agir de maneira sorrateira, de forma escondida, visando a surpresa. O diabo e seus exércitos maquinam um estratagema, a fim de que sua vítima caia numa armadilha. Quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, ele inicia falando de realidades espirituais tremendas. Ele exalta a Trindade na obra da salvação, falando das bênçãos que recebemos do Pai, também das bênçãos que vêm pelo Filho Jesus e, finalmente, daquelas que são provenientes do seu Espírito. Fala desta condição de morte espiritual e completa perdição do ser humano. Fala do tremendo poder de Cristo de realizar a paz entre todos os povos e torná-los participantes da família de Deus como um só povo. Ao mesmo tempo que Paulo afirma que há esta realidade de forças espirituais
que procuram oportunidade para o nosso prejuízo, ele afirma que a igreja, o povo de Deus, é a exibição cabal para todos estes poderes espirituais da multifacetada sabedoria de Deus em resgatar, preservar e salvar a sua igreja, o seu povo, da ação destas forças espirituais da maldade. Paulo afirma que a igreja já é beneficiária de todas as bênçãos que pertencem e que provêm das regiões celestiais, expressão que ele usa 5 vezes nesse livro. O que não devemos esquecer é que este ser mau tem o seu poder. Ele tem uma rede de poderes e autoridades, de dominadores, de forças espirituais do mal a seu serviço. Esse inimigo é sórdido e é descrito na Bíblia como tentador, mentiroso e, finalmente, como um leão faminto a nos destruir. Tudo está escrito na Bíblia, não deveria ser surpresa a ninguém. A sua armadilha é potencializar os efeitos do dia mau. Lembre-se, ele é um tentador. Lembrando a tentação de Jesus, é ele que vai nos questionar no dia mau: será que você é filho de Deus? É ele que vai nos sugerir: peça para Deus provar que é Deus. E é ele que vai finalmente nos propor: prostre-se e me adore. É mais vantajoso seguir os meus conselhos. E é nesse momento, no dia mau, que surge a ideia iluminada de dar fim a um casamento que passa por alguma dificuldade. De aceitar uma facilidade, um privilégio que ninguém deve saber para resolver uma questão sua em prejuízo dos outros. De transigir com o pecado e imaginar que um coração dividido pode agradar a Deus. Jeremias, o profeta, descreve o caos de Jerusalém, uma cidade destroçada pela guerra. Babilônios haviam invadido, conquistado, destruído e arrasado a cidade em 586 a.C. Levaram o rei e outros prisioneiros para a Babilônia. E os livros de Jeremias e Lamentações contam esta história trágica. Opróbrio, vergonha, vexame, desgraça. É assim que a história registra este episódio. Apesar dos 2 livros falarem sobre esta tragédia tão grande, eles são permeados pela esperança no Deus que dirige a história e que sustenta o seu povo no dia mau, no tempo da tribulação e da opressão. Jeremias não esconde a realidade, mas também não se permite ser dominado, potencializado em desesperança ou falta de fé. É ele que escreve: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo na salvação do Senhor. Não bastasse o problema do mal, no caso de Paulo, a prisão, e no caso de Jeremias, a situação da nação, corremos o risco de cair na armadilha do inimigo e permitir que os efeitos do dia mau sejam potencializados e sejamos então consumidos pela frustração, ansiedade, pelo ódio, pelo medo, pela falta de esperança e o pior de todos, a falta de fé em Deus por causa da ação do inimigo. Aquilo que faz tremer esse ser mau, inimigo nosso, é um coração convencido de que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não esqueça que no dia mau, o inimigo vai querer complicar ainda mais as coisas, fazendo propostas que não agradam a Deus e não são os seus caminhos. Por isso eu preciso lembrar dessa terceira lição, para não cair na armadilha do dia mau. Se não devemos esquecer que o dia mau existe,
de que há um ser mau, não podemos esquecer de que há um Senhor forte. Paulo inicia esse texto dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Para Paulo, Deus é sempre mais poderoso para definir o seu futuro, seja imediato, seja longínquo. Quando ele escreve aos Filipenses, no mesmo período que escreve esta carta, ele afirma àqueles irmãos que eles devem orar e estar animados pela sua libertação. Ele está convencido, tem certeza e esperança desta libertação e de que em breve, ele diz, estará junto com eles e os verá pessoalmente. Ele afirma isso porque ele diz que Deus é Salvador, poderoso para ouvir as orações, preservar a sua vida e usá-lo durante o seu aprisionamento. E, finalmente, libertá-lo para a alegria sua e dos seus irmãos que estão orando. Para Paulo, Deus é poderoso para atender às suas orações e às súplicas dos seus irmãos. Mas quando ele escreve a Timóteo, alguns anos à frente, preso mais uma vez, ele pressente que não será liberto e que está no fim da sua vida. E então ele afirma o poder de Deus não para libertá-lo, mas para fazer com que as suas expectativas quanto ao futuro não se frustrem. Ele está seguro do investimento que fez na sua vida. Quando escreve a Timóteo, logo no início da sua segunda carta, ele diz assim: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E já no final da carta, suas últimas palavras, ele reafirma a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Deus sempre é mais poderoso para nos suprir em nossas batalhas e cumprir as suas promessas. As nossas batalhas são dele também. Paulo exorta aos seus irmãos: fiquem firmes, resistam, permaneçam inabaláveis. Seja na vida ou na morte, nada vai mudar. Sua existência está sobre os cuidados do Senhor forte, que disponibiliza o seu forte poder para aquele que nele confia. Lembro das palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando diante de uma multidão admirada com a sua doutrina e com a sua autoridade afirma: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra a casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Um pastor veterano, em seus últimos dias de vida, questionado sobre a possibilidade, a proximidade da morte, afirmou sem hesitação: eu estou preparado. Ouvi, naquela ocasião, da boca de outro servo de Deus, o mesmo testemunho. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Pode parecer que eu esteja afirmando que o crente precisa ser um super-herói, ou um super-crente, mas eu estou afirmando exatamente o contrário. Estou afirmando que o discípulo de Jesus é aquele que está na vida, tocado, envolvido, interpelado, machucado e transformado por ela. A vida, inevitavelmente, nos reserva dias maus. Paulo teve que enfrentar as suas prisões. E você? Como está o seu dia mau?
Eu estou afirmando que o discípulo de Jesus não pode se guardar das contingências desta experiência de viver. É por isso que Jesus, primeiro, naquela noite em que realiza a última ceia, reúne os seus discípulos e avisa: no mundo vocês terão aflições, para em seguida orar por eles, dizendo: Pai, guarde-os do maligno. Paulo não se deixou dominar pelo medo, pela frustração, pela ansiedade ou ódio, mas pôs sua esperança no Senhor. E você, como tem enfrentado o seu dia mau? Eu estou afirmando que o discípulo de Jesus precisa estar atento, sensível, para não permitir que os problemas desta vida sejam potencializados pela ação do inimigo. Não é para desenvolver neuroses, mas também não é para subestimar a sua ação. Paulo tinha consciência de que pode haver uma influência espiritual má por trás da realidade visível. E você tem sido sensível a este aspecto? Tem dado ouvidos a que voz em sua vida? Eu estou afirmando que diante das tribulações deste dia mau, o discípulo de Jesus sempre tem uma saída: recorrer ao Senhor e ao seu forte poder. Paulo sabia que podia se revestir do poder do Senhor. E você, para não surtar no tempo do dia mau, tem se revestido de quê? Tem buscado forças em quem? Revista-se do Senhor e do seu forte poder para vencer o dia mau. Ao fim deste contato pessoal e íntimo com o Senhor, você voltará mais forte e fortalecerá os seus irmãos. Revista-se do Senhor e do seu forte poder para vencer o dia mau. Amém. Que Deus o abençoe. Depois dessa excelente mensagem que nós acabamos de ouvir do pastor Edivaldo Rosa, nós estamos encerrando o nosso culto dessa noite. E eu convido você, membro da nossa igreja, você que está acompanhando os nossos cultos aí virtualmente, esteja conosco acompanhando, participando das atividades diárias que a nossa igreja tem feito no decorrer da semana. Amém? Vou estar orando, feche seus olhos aí, uma boa semana a todos vocês aí e vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que ouvimos, muito obrigado por tudo que Tu nos ofereceu nessa noite, ó Pai. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, nos dê força no decorrer dessa semana, para continuarmos firmes e fortes a levar a nossa vida diária, ó Pai. Livra-nos do mal, livra-nos dos perigos, ó Pai. Guarda-nos a cada um, ó Pai. Nos proteja e fortalece a nossa fé em Ti cada vez mais, ó Pai. Dá-nos uma boa semana, cuide de nós em tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Uma boa semana e que Deus esteja abençoando a vida de vocês no decorrer dessa semana e participe das atividades da igreja. Se mantenha firme e forte aí conosco. Amém? Uma boa noite. Seu nome é temido na terra.